mundo já sabe do caso do Gabriel Monteiro, sim, o ex-PM da Polícia Militar lá do Rio de Janeiro, que começou uma carreira no YouTube. Ele fazia uns vídeos semelhantes aos vídeos do Mamãe Falei, que é o Arthur Duval, aqui de São Paulo. Ia nas manifestações, etc, né, manifestações da esquerda, interpelava a galera lá da esquerda, a turma não sabia muito, tirava um barato. Isso aqui não é o Arthur Duval fazia. Por um tempo, o Gabriel Monteiro, ele foi filiado ao MBL, daí teve lá eles se divorciaram e ele acabou seguindo carreira solo. Mas o Gabriel Monteiro, ele acabou ficando com ele direcionou a sua carreira de uma forma diferente, tá? O Gabriel Monteiro começou a direcionar a sua carreira para ser um dos salvadores do povo, fiscais do povo. Semelhante, uma trajetória até certo ponto muito semelhante à do Celso Russomano. Sim, Celso Russomano, ele também começou, só que no caso dele foi com o Código de Defesa do Consumidor, tá? E se posicionando como herói do povo, etc, e acabou entrando para a política. Isso é, ele usou naquelas reportagens que ele fazia com o Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes exagerando a coisa, às vezes criando algumas situações, forçando algumas situações para conseguir aparecer na televisão. Na época você não tinha internet como hoje, mas então ele conseguia aparecer na televisão, aqueles programas do SBT, etc e tal, e isso aí conseguiu catapultar ele para ser deputado federal, uma baita votação, diga-se de passagem. Gabriel Monteiro foi a mesma coisa, ele foi um dos vereadores mais votados lá nas últimas eleições, lá na cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, as acusações começaram a chegar e começaram a pesar também, tá? O Gabriel Monteiro está sendo acusado, entre outras coisas, de falsificar alguns vídeos, como foi o caso do videozinho lá com a menininha, que ele orienta a menininha lá, a criança, a falar as frases lá que ela tem que falar para dar uma dramaticidade, aquela coisa toda. E no outro vídeo vazado, que é o vídeo do mendigo lá, que ele oferece 400 pau lá pro mendigo, e para daí fazer aquela intervenção, ser o heróizão, etc. Muito fácil nos vídeos dele, você pegar, você ver no título, nas capas, né? Eu salvei, eu fiz tal coisa, eu não sei o que. É uma autopromoção, né? Do tipo mais populista quanto possível, tá? Uma coisa meio década de 80, assim, né? O heróizão do povo que vai lá e faz meio que uma, entre aspas, uma justiça com as próprias mãos, né? O cara que vai lá, denuncia, fala, né? Tá sempre do lado, chora, abraça, pega no colo, né? Chama de meu bem. É coisa de político mesmo. Entretanto, a gente tem que entender um pouco esse fenômeno, que no Brasil não é novo, tá? O brasileiro, em geral, ele gosta disso, ele curte esses heróis do povo. Mas existem alguns motivos que, ao meu ver, eu vou explanar aqui para vocês. O principal motivo é a carência material que o povo brasileiro, na sua grande maioria, se encontra, tá? Existe uma falha do Estado em prover algumas coisas básicas, como, por exemplo, um sistema de saúde minimamente decente, tá? O Gabriel Monteiro, ele ficou um tanto famoso também por suas intervenções em hospitais. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo do Nando Moura falando sobre ele. E só para resumir, é muito interessante. É uma advogada, que é advogada de um dos médicos, foi interpelado pelo Gabriel Monteiro. E ela, segundo ela, o Gabriel Monteiro ele ia no hospital em dois tempos, dois períodos. O primeiro período ele ia lá, fazia uma denúncia que o hospital estava lotado, não sei o que. Ele ia num período que o hospital realmente estava cheio, num dia que tinha fila, que a sala de espera estava lotada, que estava dando quase um cold black no hospital, né? E daí ele voltava de madrugada, tipo uma madrugada de, imagino, de quarta para quinta, terça para quarta, que os hospitais são mais vazios. E daí ele ia lá e pegava os médicos no período de descanso, porque o hospital estava vazio. Sim, às vezes o hospital fica vazio.
Lá e fazia todo aquele escarcéu dele, ele forjava a situação. Segundo ela, os médicos têm as cópias das escalas, dos atendimentos, está tudo provado lá, bem nos dias que o Gabriel Monteiro foi. E isso aí, por si só, seria uma prova desse tipo de forja que ele fez. Vai lembrar que num plantão de 12 horas, normalmente por acordo, os médicos podem descansar de 1 hora e meia, dependendo aí da regulamentação do hospital e com o CFM. Existe isso sim, desde que tenha outro médico que o cubra. Se aparecer algum paciente lá em caso de emergência, isso é, em risco iminente de morte, ou caso de urgência, isso é, ele tem que ser atendido com uma maior rapidez, o risco de morte não é tão imediato, mas ele pode acontecer dali a algum tempo. Se só tiver aquele médico, tem que ser acordado imediatamente para atender. Você tem uma carência muito grande desses serviços públicos que muitas vezes não funcionam direito, saúde, escolas, serviços da área de segurança, os mais diversos aqui no Brasil. Então imagina só, você é uma pessoa que está lá, que você comumente pega um serviço público ruim, um hospital que não está legal, se é um hospital muito cheio, às vezes você não é atendido, às vezes você tem falta de médico, falta de enfermeiro, falta de material, de soro, de medicamento, e chega alguém lá que vira para você e tenta dar uma resolvida na coisa, mesmo seja da forma mais truculenta e populista e interesseira possível. É óbvio que você vai aceitar isso, é óbvio que a pessoa aceita, tá? Por quê? Porque é a solução que ela tem, porque senão ela vai ficar naquela mesma merda, indefinidamente. Então, a população acaba aceitando isso daí. É mais ou menos o que acontece às vezes dentro de favelas, dentro de comunidades, quando o traficante ou o miliciano consegue comprar remédio para alguém que não tem condição de comprar remédio. O cara vai lá comprar remédio, etc. E a pessoa de alguma forma fica grata, e se vem algum serviço da polícia pedir uma denúncia, a pessoa óbvio que não vai denunciar. Para que ela vai denunciar? Ele a ajudou, entendeu? Porque se ela denunciar, ela não tem nada a ganhar com isso. Acaba virando no Brasil isso uma questão de sobrevivência. E muitas vezes a questão de sobrevivência, ela se sobrepõe à questão moral daquela pessoa, certo? Ela precisa sobreviver, ela precisa comer, ela precisa ter remédio. O filho dela, se não tiver remédio, vai morrer. A mãe precisa comprar aquele remédio, o botijão de gás, a comida para casa. E muitas vezes quem está fora da lei é quem ajuda. Para essas pessoas, algumas coisas acabam sendo perdoáveis. Isso é completamente compreensível devido à situação social que a maior parte da nossa população vive. Outro fator que a gente tem que entender é um certo desejo do brasileiro por um salvador da pátria. Sim, normalmente o brasileiro ele vota atrás de um salvador da pátria, isso é, de alguém que vai salvar o país, que tem uma fórmula mágica, que vai atropelar as leis, as instituições para tentar fazer o bem, etc., né, que vai resolver de forma mais direta, menos burocrática, mais rápida e menos sofrida um determinado problema. E dessa forma ele acaba sendo bem visto pelos outros, tá? As pessoas acabam tendo uma boa imagem dele. É mais ou menos que nem na época do Maluf aqui em São Paulo. O Maluf rouba, mas ele faz. Não, porque todo político rouba, mas pelo menos o Maluf faz alguma coisa, constrói prédio, viaduto, avenida, túnel, etc. Esse é mais ou menos o pensamento. Essa ideia de um salvador da pátria, ela é sempre muito ruim. Por quê? Porque o salvador da pátria, ele é sempre alguém baseado na sua própria autoimagem que ele vai tentar vender. Isso é, você ser governante, você ser um parlamentar, seja um vereador, um deputado, qualquer coisa do tipo, né?
ou alguém do executivo, sempre uma escolha de vida que você faz, do qual algumas decisões suas serão populares e outras não. Isso é, algumas decisões serão corretas, mas serão amplamente impopulares. E você vai ter que tomá-las se você quiser ser um parlamentar sério. Aquele parlamentar, aquele vereador que só toma decisões populares, acaba sendo escravo do seu próprio populismo. Isso é, o que ele vai fazer? Ele não vai tomar decisões impopulares no momento, mas serão úteis e necessárias no futuro. Ele vai rolar uma bola de neve, certo? Para que ele tenha todas as vantagens, certo? No presente. Isso é, ele pode fazer uma condenação de gerações futuras. E agora vem a parte mais pesada. Gabriel Monteiro, ele teve inclusive vídeos vazados, ele gravava os vídeos íntimos dele com outras meninas, etc. Fazia lá, segundo o Renato, pequenas orgias. E inclusive há uma denúncia de estupro, exatamente de violência sexual contra uma menina. E isso aí, galera, é uma coisa muito séria, tá? E essas acusações de estupro e de assédio sexual em cima do Gabriel Monteiro são acusações gravíssimas. É muito diferente das acusações de uma forja de um vídeo de YouTube, alguma coisa do tipo. Não, é uma acusação seríssima isso daí, tá? É um caso de violência contra a pessoa humana que não pode ser ignorado. E sim, tem que ser investigado a fundo, certo? Até as minúcias, para esclarecer isso direitinho. Além de outras acusações, como por exemplo a acusação de que o Gabriel Monteiro ele mantinha parte lá do staff parlamentar dele, da equipe, né, de gabinete dele, na casa dele, etc., fora do local de trabalho, desviando funções para fazer vídeos do YouTube, entre outras coisas. Isso é, gente paga com dinheiro público, com dinheiro de impostos, para ter uma atividade parlamentar fazendo atividade privada para o Gabriel. De qualquer forma, atualmente eu sou um cético em relação a esses salvadores da pátria, tá? Já acreditei em muito salvador da pátria também, tá? Em muita solução mágica, e o que eu vejo é que o cara que fala muito, eu salvo, eu fiz tal coisa, o cara que arrota muito peru, normalmente é o cara que só come mortadela, tá? Isso é, aquele cara que quer fazer muita propaganda de si mesmo, falando que ele vai salvar, que ele vai fazer tal coisa, que ele é quase que um ser diferente, iluminado, que ele é uma pessoa abençoada por Deus, entendeu? Com um munus, uma missão divina lá, um propósito quase sobrenatural na vida dele, né? Um sonho quase sobrenatural, faz uma grande propaganda de si mesmo. Normalmente uma pessoa que precisa fazer essa propaganda, porque ele é uma pessoa que não faz nada disso, tá? Normalmente o cara que não faz esse tipo de propaganda de si mesmo é a pessoa que muitas vezes faz tudo isso no silêncio, ou não faz e também não faz propaganda, isso é, não quer viver na hipocrisia, não quer viver na mentira. Portanto, esses heróis do povo, para mim, são todos mais ou menos da mesma laia, tá? Isso é tudo gente com um certo telhado de vidro aí, e que na hora que você começa a tirar as pedras, começa a estilhaçar tudo. Mas eu também não vou ser ufanista a ponto de dizer que isso vai acabar com a carreira, por exemplo, do Gabriel Monteiro. Não vai acabar, tá? Ele tem seus milhões de seguidores no YouTube e nas outras redes sociais também. Talvez ele retorne à política num futuro, ou mesmo não seja caçado, não dá para saber ainda nesse exato momento.
e de repente ele pode ser eleito novamente, porque aquilo que foi, tem sempre a turma que acaba gostando dele, isso é, às vezes não é nem mais aquele pessoal que tá naquela questão da necessidade que eu falei para vocês, mas já é um outro tipo de pessoa, um outro tipo de pessoal que não vai admitir que errou e votou errado em uma pessoa que não era nada daquilo, tá? Aí já cai mais talvez na questão do orgulho do eleitor dele ter visto que havia errado. Eu não tenho nenhuma esperança que ele saia da vida pública ou feche o canal do YouTube, ou pelo menos prive esse canal, ou depois abra outro em outra plataforma, etc. Algum jeito esse pessoal sempre vai dar, porque eles vivem disso. Só, se você gostou aqui desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal e dá uma compartilhada. Valeu!